E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Yahushua. E foi também convidado Yahushua e os seus discípulos para as bodas. Então você vê, né, que o arrebatamento ele sempre foi chamado para todos. Foi tanto para Yahushua, como assim Yahushua foi convidado? As pessoas que nasceram de novo, elas são Yahushua. E as pessoas que ficaram no arrebatamento, elas vão se tornar possíveis Yahushua no futuro. Mas quer dizer o que agora? Antes. Antes do arrebatamento, todo mundo foi convidado para participar do arrebatamento. Alguém foi? Vai saber. Aqueles que foram levados foram porque eles eram Yahushua. E os que ficaram se tornaram agora Pedro, Tomé e Judas. E futuramente com esse canal vai se tornar só Yahushua. Então como Yahushua foi convidado e ele foi, quem se tornar Yahushua também será levado, tanto no arrebatamento como depois da morte. E faltando vinho, a mãe de Yahushua lhe disse, não tem vinho. Vinho é o entendimento. Nas escrituras, vinho significa entendimento. Então a mãe de Yahushua está falando o quê? Não tem entendimento. Isso significa o quê? A pessoa que ficou no arrebatamento era porque ela não tinha entendimento. Disse-lhe Yahushua, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então isso quer dizer o quê? O que a palavra tem a ver com isso? Quem ficou no arrebatamento é culpa de quem? Da pessoa que não fez nada pela sua salvação. Mas mesmo assim, a palavra veio para te salvar. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ouviram, né? E estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos israelitas, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Yahushua, enchei de água essas talhas. Água, nas escrituras, significa palavra. Então Yahushua está falando para as talhas, encham-se de água. E como é que você vai se encher de água? Através das palavras do Eterno. E que palavras são essas? As palavras que são ditas nesse canal, e também as escrituras. E encheram-nas até em cima. Então, quando vocês estiverem completos de água, a Yahushua vai transformar a água em entendimento. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, de bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então você vê aqui que a Yahushua ele pegou a água, transformou em vinho, e por fim o mestre Sala chamou ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então quer dizer o quê? Que o Eterno ele sempre foi dando o bom vinho, sempre foi dando o bom entendimento para ser arrebatado, ou morrer sendo salvo. E por fim, na festa sempre era posto o vinho inferior, que no caso seriam vocês. Mas o Eterno preservou até agora o bom vinho. Significa que até depois do arrebatamento ele deu o bom vinho, tá dando bom entendimento para vocês. E como vocês vão se tornar cheios das palavras, por fim ele vai transformar essa palavra no entendimento. E que entendimento é esse? O entendimento de conseguir salvar a sua vida dando ela. Você recebe o poder, através da palavra, de dar a sua vida para futuramente poder tomá-la de volta para si. Como assim? Você se enche da palavra, o Eterno te conduz lá para fora, porque chegou o momento de você dar a vida, você dá o seu corpo para o demônio ser destruído, e por fim você recupera a sua alma de volta quando você morre desta carne. E por fim o Eterno te leva embora como uma boa safra de vinho. E Yahushua principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, quando Yahushua fez o milagre, os discípulos creram. Quando deu o arrebatamento, aí eles creram. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos israelitas, e Yahushua subiu a Jerusalém. Então você vê, né, que está sempre falando. Ficou poucos dias, estava perto a Páscoa. Então tá falando o quê? As pessoas aqui nesse mundo ia ficar poucos dias mesmo. E por fim chegaria a Páscoa. Por fim chegaria o arrebatamento. E Yahushua subiu a Jerusalém. Que Jerusalém ele tá falando? Jerusalém celestial, não Jerusalém da terra. E nem daquele falso Israel criado pela ONU. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Então o que está acontecendo, né? Isso é em questão de 2 fases. A primeira é para o primeiro plano, e a segunda é para quem ficou no segundo plano. O primeiro plano seria o quê? Tinha o templo de pedra, onde as pessoas iam lá congregar, dizem elas, e Yahushua chegou com a palavra e tirou os bois, os demônios, e tirou as ovelhas dentro das congregações. E as ovelhas, como elas são guiadas pelo bom pastor, elas entenderam que a salvação delas não estava constituída dentro de um templo de pedra, mas sim dentro das escrituras. E quando elas entenderam isso, elas foram salvas.
porque deu arrebatamento, ou elas morreram de causas naturais, sendo salvas. E os bois, que é os anjos caídos, os demônios, ficaram aí mesmo. E depois disso teve a segunda fase, que agora é do arrebatamento. As pessoas estavam alocadas dentro dos templos, dentro das faculdades, cursos, medicinas e muitas outras coisas que não presta para absolutamente nada. Então Yahushua levantou o cordel ali, que no caso é o arrebatamento, deu uma na costa ali do povo e simplesmente as pessoas foram retiradas de lá na marra. Então ele tirou o boi do abrigo dele, do corpo dele, porque o anjo caído vivia nesse mundo também, então ele desfrutava do que tinha nesse mundo. Então ele foi tirado dessa habitação dele, tanto pela morte como agora ele não tem mais maçã, né? Não tem mais uma comidinha, não tem nada. E as ovelhas igualmente. E por fim, agora que você está fora desse sistema do mundo, você pode entrar dentro da palavra que está nesse canal. E por fim, mais uma vez, entre na salvação e todo aquele processo que já foi falado anteriormente. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então está falando o quê? Não faça o seu corpo de carne uma casa de venda para os demônios habitarem aí dentro. Porque um demônio, ele pedia alguma coisa, automaticamente você ia fazer. Você era idólatra do seu demônio, idólatra da sua própria carne. Vinha um desejo, você nem questionava, já estava correndo fazer. E por fim, esse pensamento, essa vontade, esse desejo, esse sentimento, te conduziu a ficar no arrebatamento. E agora está falando para você: tire daqui estes, tire daqui esse entendimento, tire daqui esse demônio, tire daqui essa vontade, sentimento, tira tudo. E não faça da casa de meu pai casa de venda. Não vá fazer comércio com os demônios. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Que zelo é esse? O zelo que você tinha pro seu demônio. O demônio estava a fim de comer uma comidinha cara? Na hora você ia se matar lá para comprar essa comidinha que você queria. Tava chegando uma comemoração pagã. Você ia na hora lá trabalhar que nem um condenado, que era o que você era antes do arrebatamento. Você trabalhava duro para dar para o seu demônio um ovo de Páscoa, um Natal, tudo isso. Valeu a pena? Não valeu. Isso porque você tinha muito zelo pelo seu demônio. Mas agora, pela palavra, você nem sequer se lembrava. Digamos assim que se não existissem os templos de pedra, você nem sequer saberia o que é Yahushua, você não saberia nem quem era Jesus, se não existissem os templos de pedra. Então você vê que a sua salvação, ela só veio existir por causa dos demônios também, e por causa do arrebatamento, e por fim esse canal e o eterno. Porque em outras palavras, se não tivesse aparecido tanto templos de pedra, você nem saberia quem é Jesus. E olha que Jesus é um nome falso, para você ver o estado em que você se encontrava. E se por acaso você acha que eu estou mentindo, que eu estou falando coisas que não é verdade, que por acaso estou sendo arrogante e não conheço a sua história, aí fica a questão: se você sabe tanto, por que você ficou no arrebatamento? O que te faltou de informação que você não sabia? Aí isso você não tem resposta. Porque o que está acontecendo? Quem está vindo com esses pensamentos, essa raiva, esse desejo, não é você. É o demônio que está dentro de você, que está com raiva do que está sendo dito nesse canal. Porque ele sabe que esse canal está certo. Ele sabe que no dia que você aceitar as mensagens que são passadas nesse canal, o demônio vai sair da sua vida. Não no sentido de sair para que você possa ser arrebatado novamente, como se fosse existir segundo arrebatamento, mas no sentido de que você vai conseguir da sua vida e ele vai perder a sua habitação. E uma coisa que deve ser destacada, que nos filmes de arrebatamento, mostra que dá o arrebatamento e o mundo se torna tranquilo. Isso é tudo mentira. O caos que você viu lá fora e os demônios, isso não é uma coisa temporária, eles vão ficar lá para sempre, até dar o lago de fogo. Não pense em você que deu arrebatamento, os demônios veio torturar as pessoas e depois eles somem. Aí aparece um homem religioso e político que vai trazer salvação para todo mundo. Aí vai ficar 3 anos e meio de paz, como dizem. Depois vai vir o chifre da besta, um carimbo na testa, alguma coisa do tipo. E por fim vai ter as pessoas que dá pra dizer que são ateias, né? Porque nem vendo os demônios lá fora acreditarem, foram aceitar a marca da besta como se nada tivesse acontecido. E por fim vai ter uma perseguição ilógica, sem motivo nenhum, por parte do homem besta lá, o anticristo, como vocês dizem, e simplesmente vai voltar Yahushua nas nuvens, vai jogar Satanás e não sei mais quem no lago de fogo, e depois Yahushua vai embora e vai voltar Satanás de novo para enganar a nação. Você tá vendo que, tipo, esses filmes não fazem o mínimo sentido. Já leu Apocalipse uma vez na sua vida? Porque se a resposta é não, é por isso que você foi enganado com essa teoria falsa. Não faz sentido aquilo. E responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Então aqui é o que está sendo, né? Esses judeus também é representado como quem está aí ouvindo o canal antes do arrebatamento. Como você pode dizer que a gente é isso e aquilo? Como você está certo? Como isso e aquilo? Quem é você para vir jogar a minha vida?
Você é por acaso eterno? Aí por fim dá o arrebatamento e a pessoa quebra a cara. E Yahushua respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Não tá falando o quê? O sinal que eu dou para vocês é o arrebatamento. Aí vocês verão que esse canal tá falando a verdade. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então tá falando o quê? Há quanto tempo o mundo é mundo e tá vindo tu falar aqui que o fim do mundo tá chegando? Que o arrebatamento existe? Há quanto tempo eu não vi aí falar que o arrebatamento tava vindo e nunca aconteceu nada? Até uma religião aí, dos adventistas, disse que o arrebatamento não sei que dia seria e não aconteceu. E tá vindo tu falar que o arrebatamento tá perto? Aí o arrebatamento acontece e aí a pessoa quebra a cara mais uma vez. Porém ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, ele falava do tempo. O tempo estava chegando, o tempo estava aí. Alguém por acaso prestou atenção, viu os fatos, olhou para a lua, o sol, analisou alguma coisa ou simplesmente ignorava tudo na sua frente para viver o seu mundinho? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Por isso creram na escritura e na palavra que Yahushua tinha dito. Ou seja, quando deu o arrebatamento, foram aí que eles creram. Os discípulos não acreditou no que Yahushua tinha dito. Como assim derrubar o templo e ressuscitar em 3 dias? Como assim? Arrebatamento? O que é isso? E por fim deu arrebatamento e aquela pessoa que disse para aquela pessoa que o arrebatamento estava perto, ela acreditou. E por fim o que ela ouviu nesse canal aconteceu e daí ela acreditou. Então aqui você percebe que as escrituras ela sempre falou com você, sempre. Ela não falava no sentido de terceira pessoa, usava você para falar com outra pessoa. Não, era você, sempre você. Mas as congregações e tanto o mundo inteiro, com seus falsos profetas, ensinava que você precisava pegar o que você sabe e passar para os outros, e não pegar o que você sabe e guardar para si mesmo. É que nem um livro. A pessoa lia o livro, ela entendia o livro e ela não guardava o livro para si, mas ela pegava o livro para ensinar para os outros. É por isso que existe um monte de escritores por aí. E estando ele em Jerusalém, para a Páscoa, no dia da festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então você vê aqui que isso está falando tanto antes como depois. O Eterno deu vários sinais, pessoas acreditaram, outros não. A pessoa ficou para o segundo plano, ela acreditou, e outros nem mesmo vendo deram crédito. Mas o mesmo Yahushua não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele está falando o quê? Que através da oração da pessoa, ele sabia o que ela estava pedindo. A pessoa vinha com aquelas orações melodiosas, ai, Senhor Pai, Todo-Poderoso, Eterno é o seu nome, mas interiormente o Eterno estava vendo o porquê que ela estava falando tão bem assim. Era porque o sentido dela fazer essa oração era porque ela queria pedir uma coisa desagradável ao Eterno. A salvação dela, ela nem sequer se lembrava. Então o Eterno não precisava que alguém elogiasse ele, mas ele bem sabia o que tinha dentro do homem. E o que tinha dentro do homem? O demônio. O demônio queria uma vida melhor, ele queria isso e aquilo, e ele ia lá e usava a tua boca para orar para que o Eterno desse alguma coisa para que essa pessoa prosperasse na vida dela e o demônio usufruísse daquela prosperidade. A pessoa era totalmente pecadora, era uma pessoa assim que, nas condições padrões normais do mundo, ela era considerada como uma pessoa justa, mas perante o Eterno ela era abominável. E misteriosamente ela fazia uma oração pedindo um carro e recebia esse prêmio. Mas quem abençoou ela foi o Eterno? Não foi. Foi o demônio também. O demônio também escuta orações, sabia? E o demônio também consegue abençoar. Como assim o demônio consegue abençoar? É só vocês se lembrarem do livro de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó era considerado o homem mais rico que existia no mundo. Ele tinha muitas coisas. O demônio chegou lá no Eterno e questionou ele sobre os bens que ele tinha e disse que ele só era fiel ao Eterno porque ele tinha tudo aquilo. Aí o Eterno falou: toca aí em tudo que ele tem menos na vida dele. E o demônio fez o quê? Fez cair chuva de sangue, chuva de pedra do céu. Foi o Eterno que fez aquilo? Não. Foi um demônio que conseguiu materializar pedra, fogo. Materializou um exército, destruiu uma casa, deu enchente, várias outras coisas. Então você vê que esses desastres naturais, como eles falam, na verdade é o demônio materializando algum problema aqui na Terra. Por acaso foi o Eterno que fez um furacão? Ele por acaso fez um furacão para destruir a sua casa? Pelo contrário, o Eterno ele não é mau, ele é bom. Então quem fez o furacão foi o demônio. Basicamente é só os demônios começar a girar o ar, que o ar ele se condensa e vira essa coisa que a gente vê por aí. Então aqui você entende que aquelas pessoas em pecados que eram abençoadas, na verdade era o demônio indo lá abençoar a vida daquela pessoa para que ela continuasse no erro e não se atentasse. Porque a pessoa tinha uma casa ótima, um carro grande, muito dinheiro no banco e ficou no arrebatamento. O que aconteceu com a bênção dessa pessoa? Não serviu de absolutamente nada. E agora essa pessoa vai ter que ser humilde de aceitar o que esse canal tá passando para que ela possa dar a vida dela e ser salva. Porque se ela levantar aqui com um monte de eu isso, eu aquilo, eu acho,
não vai fazer diferença alguma, porque se a sua palavra tivesse poder, você não tinha ficado no arrebatamento. Então aceite o que a palavra está dizendo. Aceite o que Yahushua trouxe para vocês. E aceite Yahushua viver dentro de vocês. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos israelitas. Por que está sendo mudado judeu e israelita? Porque judeu é os demônios, israelitas é as pessoas do eterno. Porque Nicodemos, ele podia ser um judeu, mas ele não era um demônio como esses caras. Nicodemos, ele percebeu que Yahushua ele era diferente, Yahushua tinha algo ali que os judeus não tinham. Este foi ter de noite com Yahushua e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo do Altíssimo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se o Eterno não for com ele. Então você percebe que Nicodemos ele era um homem de mente aberta, ele era entendido. Ele não seguia dogmas e padrões que outras pessoas exerciam sobre ele. Então quando ele viu Yahushua, quando ele viu as obras de Yahushua, quando ele viu o que Yahushua falava e fazia, foi daí que ele se tocou. Gente, esse homem tem alguma coisa diferente, isso não é normal. Então ele foi fazer o quê? Eu vou conversar com aquela pessoa, porque o que ela tiver para passar para mim, eu vou absorver e praticar. Então o que acontecia? Muitas pessoas chegavam em vocês e falavam a palavra do Eterno. Só que pelas obras que elas tinham e a conduta de vida que elas seguiam, as obras que ela falava pela boca era totalmente falsa. Porque imagine-se o caso. Chega uma pessoa e diz que roubar é pecado. Você entende. Mas no dia seguinte você vê essa pessoa cometendo um pecado como roubo. Por acaso aquela palavra que aquele homem te disse não cai em descrédito? É por isso que muitas pessoas diziam que era filho do Eterno, mas as suas obras eram totalmente contrárias. E quando uma pessoa ela via isso, caía totalmente em descrédito o que a palavra diz, porque aquela pessoa fala do Eterno, o que ela diz ser o Eterno. Lê as Escrituras, fala das Escrituras, e a boca dela só glorifica o Eterno, mas a vida que ela segue era uma mentira, porque as obras dela não eram honestas, não eram justas. E a pessoa via isso e ela entendia que servir o Eterno significa ser uma pessoa assim, falsa. Então a pessoa ela perdia o crédito perante a palavra. Porque a palavra está falando, não é para fazer isso, e a pessoa está fazendo, a pessoa está ensinando, não faça isso, e ela vai lá e faz. Então ela entende que é para ser igual àquela pessoa, que não dá para parar de pecar, porque as pessoas justas e honestas não estavam no meio daquelas pessoas. E era por isso que para uma pessoa, quando ela lia as escrituras e falava fazer tal coisa te conduz ao pecado, ela fazia e ela via que a condenação não acontecia. Mas quando ela via algum produto que trazia algum risco à saúde, e quando ela praticava o risco à saúde, a condenação vinha direto. E agora isso também reflete em vocês. Se por acaso vocês querem fazer algum pecado, pode ser que o demônio entre na casa e mate vocês, e a salvação de vocês acabou. Então agora a condenação ela é real. Se aqui está falando não é para fazer isso, não é para fazer, porque se você fizer, você está pecando consciente e os demônios vão entrar na tua casa e vai te matar. E Yahushua respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, e aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do Altíssimo. Então está falando o quê? Aquele que não renovar o seu entendimento, não pode entrar no reino do Altíssimo. Lembra que reino é entendimento. Aquele que não renovar o seu entendimento, não pode entender o Eterno. Não pode viver como o Eterno vive. Não pode ter o entendimento que o Eterno tem. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Por mais que Yahushua tenha falado uma coisa sincera, Nicodemos ele não entendeu o que era nascer de novo. Mas aqui ele estava falando no sentido da pessoa renascer o entendimento dela. Como assim renascer o entendimento dela? As pessoas do primeiro plano, elas renovaram o entendimento delas para o arrebatamento. Você do segundo plano, o seu entendimento está sendo renovado para dar a vida. E se por acaso existisse outra geração, aí o entendimento dela seria renovado para outra situação. Por exemplo, quando teve a invenção da internet, do rádio, celular e computador. As pessoas do passado, elas tiveram que renovar o entendimento dela para usar um aparelho tecnológico, um rádio, um celular, a internet, o computador. Então a pessoa ela reformatou o entendimento dela para que ela aceitasse esse novo meio que ela vive e por fim ela pudesse usufruir disso que veio através dela. A internet, o computador, o celular. E isso agora vai acontecer com vocês de novo. Vocês vão pegar algo novo, vão renovar o seu entendimento para usufruir dessa coisa nova. Ninguém nasceu sabendo mexer num computador, mas agora você sabe. Isso porque o seu entendimento renovou.
Ninguém nasceu sabendo mexer no celular, mas o seu entendimento renovou para que você conseguisse mexer no celular. E agora isso também entra com você. Vai renovar o seu entendimento para que você possa dar a vida. E Yahushua respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. Quer dizer o quê? Aquele que não nascer da palavra e não renovar o seu entendimento não pode entrar no entendimento do Altíssimo. E isso entra o que foi discutido anteriormente sobre a internet, rádio, celular e PC. Enquanto você não renovar o seu entendimento, é impossível que você pratique aquilo que o Eterno quer que você pratique. Como você vai mexer no celular se você nem sabe mexer no celular? Você vai ficar mexendo na tela até descobrir como entrar num aplicativo, como digitar, como baixar algum software e por aí vai. E agora também é nesse canal, você vai ficar entrando nele, assistindo e entendendo, até que o entendimento de como dar a vida entre dentro de você. E por fim você vai ser participante do reino do Altíssimo, do entendimento do Altíssimo. Assim como Yahushua esteve nessa terra e ele teve que renovar o entendimento dele para dar a vida, mais uma vez se encontram vocês nessa situação. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer o quê? Aquele que é nascido da carne faz a vontade da carne. E qual que é a vontade da carne? A vontade da carne vem através dos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Vinha um pensamento, você fazia o pensamento. Vinha um desejo, obedecia o desejo. E assim por diante. O que é nascido do espírito é espírito. O que tem entendimento, vive o entendimento. Lembre que espírito é entendimento. Se você nasceu com o entendimento do Eterno, ou seja, renovou seu entendimento para entrar na palavra, você vai viver esse entendimento. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não fique maravilhado se você ficou no arrebatamento e agora você precisa dar a sua vida para que você possa se tornar uma pessoa salva. Quando seu espírito renovar, ou melhor dizendo, quando seu entendimento renovar, você vai viver aquele entendimento. Por isso que a garantia nesse canal é 100%. Não que o canal vá te dar a salvação, mas através de suas obras você vai se tornar uma pessoa salva. Isso se você aceitar o que esse canal está falando para você. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso quer dizer o quê? Quem inventou o vento foi o Eterno, e quem conduz o vento a andar por aí é o Eterno. Não foi o oceano que criou o vento e nem as árvores, mas o Eterno que conduz para onde o vento precisa andar. Então assim também vai ser com vocês. Aqueles que são nascidos do entendimento do Eterno são conduzidos pela vontade do Eterno, e quando o entendimento de vocês renovarem para dar a vida, Yahushua e o Eterno vão te conduzir lá para fora para que você seja levado como vento para aonde o Eterno quer que você vá. Então você sai lá fora quando o Eterno preparar, ou melhor dizendo, você não sai lá fora, os demônios entram na tua casa, e através dos demônios você é levado como um vento até a mesa de tortura, porque é o Eterno te conduzindo para lá. E por fim você entra no jogo, e a palavra ela te vem à memória para que você se lembre o que precisa fazer, e até dentro do jogo você é conduzido pelo Eterno. Por mais que você esteja sozinho lá dentro, a lembrança e o entendimento estão dentro de você, e como você vive o entendimento, assim vai ser a sua vida. E para ser uma forma mais prática de ser dita, como você vive o seu entendimento? Aquilo que você aprendeu da escola lá no passado é o que você vive hoje em dia. Na escola ensinaram que 1 mais 1 é 2. Não importa o tempo que passe, o seu entendimento de que 1 mais 1 é 2 permanece. Na escola ensinaram que você escreve uma palavra usando tal acento. Você sempre vai usar esse acento na palavra. E se por acaso houvesse alguma renovação do português, sempre quando você fosse escrever aquela palavra, você sempre escreveria com esse acento, porque esse é o seu entendimento. Aí isso entra em renovar o entendimento, significa que agora você tem que tirar esse acento para que você escreva direito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Então, basicamente, essa é a mesma pergunta de vocês, né? Como assim? Renovar o entendimento? Que explicação foi essa? E Yahushua respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então aqui não tem muito o que falar, né? Você não tá entendendo? É tipo isso que ele tá querendo dizer. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Então isso é o que está sendo falado no canal, né? O canal ele trouxe a palavra, trouxe a verdade, o Espírito Santo falou tudo e ainda deu as visões, e mesmo assim, através deles, vocês não aceitaram o testemunho. Houve pessoas que aceitou sim, e através do aceitar, foram arrebatadas.
e outras que mesmo aceitando também conseguiram ficar no arrebatamento, e outras que nem sequer tiveram conhecimento, mas agora têm porque foram direcionadas para o canal. E outras também nessa mesma história aceitaram o canal, entenderam porque foi deixado no arrebatamento e conduzido para o canal, e mesmo assim rejeitaram. Então você vê que a história de todo mundo tem sempre um fim. Que o final da sua história não seja você ficando no arrebatamento, e que o final da sua história também não seja você negando o nome de Yahushua. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então quer dizer o quê? Que o Eterno ele sempre dá um entendimento sobre todas as coisas, tanto celestial como terreno. E se as pessoas não estavam entendendo nem o terreno, que no caso, o que é terreno? Obedecer. Obedecer aquilo que sabe. Como elas esperariam ter um entendimento superior a esse? E agora também, entra no canal. Você só precisa fazer o que é instruído nesse canal. E se você não obedecer, não tem como você entender mais nada além disso. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui também está falando para você que você não veio aqui nesse mundo porque você queria, e também você não foi arrebatado porque você queria, mas foi porque o Eterno te conduziu a isso. Houve aqueles que rejeitaram e por isso ficou, e houve os que aceitaram. E assim também está falando. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que vocês também sejam levantados, como aquela serpente foi. Assim a Ruxa foi levantada naquela cruz, assim convém vocês serem levantados através dos demônios, quando vocês derem a vida, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos vocês que creem na palavra, praticam e vão obedecer dando a vida, não vão perecer, mas terão a vida eterna. Por mais que o corpo de vocês esteja destruído, a alma de vocês ainda vivem por causa da palavra. E como vocês estão vivos por causa da palavra, quando o corpo físico de vocês acabar, vocês serão levantados desse mundo. Porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que todo aquele que crê e pratica na palavra do Eterno, por mais que esteja morto, ainda tem a vida eterna. Porque o Altíssimo enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que mundo é esse que ele está falando? A Terra? Não, ele está falando sobre o mundo interior da pessoa. Se você fechar os seus olhos, você consegue imaginar o que quiser dentro da tua cabeça. Então esse é o mundinho que você vivia. E através desse mundinho que você vivia era onde Satanás estava. E onde Satanás estava? Vivendo o seu mundo. E aqui está falando que o Eterno ele não veio para condenar o homem, mas ele veio para salvar o homem. E o homem, por estar aliado aos demônios, se autocondenou por causa dos demônios. Quem crê nele não é condenado. Quem crê na palavra não é condenado. Mas quem não crê, quem não obedece, já está condenado, porquanto não crê, não obedece, no nome do unigênito Filho do Eterno. Então aqui você vê a explicação de um jeito bem resumido. Aquele que crê não é condenado, aquele que obedece não é condenado, mas aquele que não obedece já está condenado, porque não obedece à palavra do Eterno. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso já é algo de se entender muito claro, não precisa de uma revelação. Está falando que o Eterno veio e os homens não aceitaram porque eles amaram mais os demônios do que o Eterno. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então as pessoas não iam para as Escrituras porque elas não queriam que suas vidas fossem julgadas perante a palavra. Não queriam deixar de viver as suas vidinhas. Ou melhor dizendo, a vida nem era sua, né? O demônio não queria perder a sua vida através de você. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas no Altíssimo. Então você vê o quê? Que quem estava na luz, as obras eram manifestas, eram feitas através do Altíssimo. E por fim, quem estava na luz foi levado para a luz, no arrebatamento. Porque quem praticou aquela obra do arrebatamento foi o Eterno. Quem preparou a pessoa para o arrebatamento foi o Eterno. E quando foi para dar o arrebatamento, o Eterno fez aquela obra para que aquela pessoa não se perdesse. E, quem não aceitou a luz acabou ficando no mundo. E por fim, agora ele está preparando mais uma vez essas pessoas desse canal para que elas possam ser levadas para a luz, mas não através do arrebatamento, mas através de dor e sangue. E por que isso aconteceu? Não é porque o Eterno é mau, não é porque ele queria a morte para vocês,
mas era porque era o único jeito. Lembre-se que as suas obras eram más, elas foram manifestas através dos demônios. E se ele não tivesse dado essa segunda chance, os demônios continuariam enganando vocês e vocês estariam mortos. Basta vocês ver há quanto tempo esse canal foi feito e você não mudou nada. E agora que deu o arrebatamento, foi daí que você veio a acordar, a despertar, a mudar. Teve um reavivamento. Depois disto, foi Yahushua com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com ele e batizava. Então, na terra da Judéia, o mundo, e o batismo é você dando a sua vida. E os discípulos, basicamente, é a próprio evangelho que estamos lendo. Quem escreveu aqui foi João. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, mais uma vez, você vê aqui João, o canal, com muita água. E muitas águas significa muitas pessoas. E também muita palavra. Então você vê aqui que no canal do Espírito Santo vai ter muita gente aqui. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Ou seja, João ainda não foi embora desse mundo. Por isso que o canal ainda está ativo. Haverá uma hora que ele não estará mais ativo porque as pessoas contundentes desse canal serão levadas embora. E quem ficou, né, vai ficar agora unicamente com as palavras que João, ou melhor dizendo, o Espírito Santo deixou para quem está ouvindo. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então, basicamente, você vê que os judeus, os demônios, já estavam vindo causar uma contenda aqui com João Batista. Ou agora, né, com um canal. Possivelmente existe, sim, pessoas antes do arrebatamento, que não são pessoas, são demônios, que falam contra o que está sendo dito aqui. E existe também pessoas que são anjos arrependidos, mas que os demônios falam na mente dela contra o canal. Então esses demônios estão vindo semear contenda. João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então aqui você consegue ter a clareza do porquê que ninguém entendia nada da palavra. Porque a pessoa, ela achava, no achar dela, de que por ela ali de qualquer jeito o entendimento chegaria. Mas isso não é bem assim. O próprio João, sem seu canal, está falando que o homem não vai entender nada se o Eterno não der o entendimento. Porque se o homem entendesse sozinho, basicamente a pessoa não teria ficado no arrebatamento. Mas como houve entendimento da parte do Eterno, porque a pessoa não obedecia, então ela ficou aí para agora ela entender a verdade. Porque se você vai ler um livro e você lê ele pulando, você vai entender o que do livro? Você não vai entender nem o básico. E o que seria o básico? Obedecer. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Messias, mas sou enviado adiante dele. Então agora vocês próprios são testemunhas de que esse canal não é a salvação, mas a mensagem só. Não é porque estão inscritas no canal que significa alguma coisa. E nem tampouco não é porque vocês estão ouvindo o canal que vocês já estão salvos. Lembre-se que a salvação ela começa através do seu querer. Ela começa dentro de você querendo, aí ela se transmite aqui para fora em uma forma de ação. Enquanto vocês não quererem algo a respeito da salvação, esse canal não pode fazer absolutamente nada para você e a Bíblia se torna obsoleta na sua vida. Porque se você não quer, o Eterno não vai te obrigar a querer. Mas se você quer, o Eterno vem te ajudar a querer mais a salvação. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então ele está falando que o esposo tem a esposa. O esposo é Yahushua e a esposa foram as pessoas arrebatadas e outras que morreram antes do arrebatamento. Então já estão lá em cima. E o canal se alegra em ouvir a voz do esposo. Que ele, o Espírito Santo que estava aqui embaixo está lá em cima agora, né? E por fim vai chegar os convidados de honra, que são vocês. Que é uma festa, lembra? E vocês são os convidados de honra. Então nós estamos esperando vocês para começar verdadeiramente a festa. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Ou seja, convém crescer vocês, mas o canal não. Vocês precisam ser salvos. O canal já está salvo, mas vocês precisam estar lá. O canal já está lá. Então o canal ele vai diminuir o seu tamanho para que vocês cresçam na obediência e por fim deem a vida e se tornem umas pessoas salvas. A criação salva do Eterno. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então o que ele está falando aqui? Aquele que tem a verdade é sobre todos.
Aquele que tem um entendimento é sobre tudo. Se você tem um entendimento, você está acima de qualquer tortura que o demônio venha trazer. Se você aceitou a salvação, você está acima de qualquer coisa que o demônio venha trazer. Porque você saiu dessa terra e foi transportado para as zonas celestiais. Então você já está em cima. E o demônio ele não consegue entrar no céu. Em outras palavras, podemos dizer que você já está salvo, mas você ainda não sabe. Como você não sabe? Você não sabe porque ainda falta a experiência de passar pela tortura. Mas se não houvesse essa parte, tecnicamente você já estaria lá em cima. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então aqui entra mais uma vez o canal. O canal viu o céu, o canal falou do arrebatamento, o canal falou do inferno, o canal falou das torturas. Mais uma vez o canal está falando sobre as escrituras, o canal está falando sobre aceitar o que está sendo dito aqui. E lembre-se que quando é dito o canal está querendo dizer o Eterno. O Eterno está falando sempre, mas não aceitam o testemunho. Isso é antes do arrebatamento e depois pós-arrebatamento. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que o Eterno é verdadeiro. Então aquele que aceita o que o canal diz, já sabe onde esse final vai chegar. Salvação para ambos os lados. Porque aquele que o Eterno enviou fala as palavras do Altíssimo. Então vocês conseguem ver que esse canal só trata de salvação. Não é assunto de prosperidade, não é política, não é religião, não é absolutamente nada. É salvação. Independente de onde você estava, a salvação veio para você. O canal te chamou até aqui. Ou melhor dizendo, os anjos, Yahushua, o Espírito Santo, o Eterno te conduziu até esse canal. Então se você era da Umbanda, se você era feiticeiro, se você era qualquer outra coisa, menos uma pessoa salva, ele te chamou para cá. E assim que você aceita o testemunho, você testifica perante o universo inteiro que o Eterno é real na sua vida. E você escolheu a sua salvação, pois não lhe dá o Eterno o Espírito por medida. Então o Eterno ele não vai te dar um punhadinho aqui de entendimento, ele não vai te dar um bocado de alguma coisa. Ele vai te dar tudo para que você entenda como você vai chegar na sua salvação. E quando você estiver no céu, ele não vai te dar um pedacinho ali da terra. Ele vai te dar absolutamente tudo. Não é como se você fosse da vida, morrer e você virar empregado do céu, né? E limpar banheiro. Não, ele vai te tratar como um filho normal e vai te dar todo o direito que qualquer um tem. O salário é o mesmo para todo mundo. Muda que umas pessoas foram antes, outras pessoas foram depois e outras pessoas chegaram na condições de você, de chegarem por último. Mas os últimos são os convidados de honra. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então você vê, né? Que o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Então o Eterno entregou todo o poder dele à palavra. Quando você obedece à palavra, você segue a palavra e fala a palavra, todo o poder do Eterno é empregado em suas palavras. Então se você diz que você já é salvo em nome de Yahushua HaMashiach, o Eterno vai empregar todo o poder para que essa palavra se cumpra na sua vida. Se você fala que você já suporta a tortura, em nome de Yahushua HaMashiach, então o Eterno ele vai empregar toda a força dele para que isso aconteça na sua vida. Se você fala que você vai suportar a tortura, que você vai entrar no óculos e não vai negar o nome em nome de Yahushua HaMashiach, mais uma vez o Eterno ele vai empregar toda a força dele para que isso aconteça na sua vida. Então é de suma importância a confissão da palavra do Eterno. É de suma importância a confissão do nome de Yahushua. Então você vê que quando você fala a palavra do Eterno, uma promessa, por exemplo, por mais que morra, ainda terei vida, por mais que o exterior esteja corrompido, o interior, contudo, se renova de dia em dia, você está renovando o entendimento tanto interiormente, dentro de você, como que o Eterno ele está empregando forças para que mude aquilo que você falou usando a palavra do Eterno. Porque em Romanos fala muito sobre a questão de ser morto para o pecado, que ele fala que nós já estamos mortos para o pecado, fala que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com Yahushua, fala que não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Ele fala muitas coisas a questões disso. Então, quando nós falamos a promessa do Eterno, ou falamos a palavra do Eterno, ou usamos o nome de Yahushua, o Eterno está empregando toda a força dele para que isso venha se a cumprir na sua vida. Por isso, que você que já está inteirado no assunto e já entende os vídeos de cor, de tanto ter assistido, chega a hora aonde você deve confessar muita palavra, dentro da tortura e depois dentro do jogo, porque essas serão as partes mais difíceis. A mais difícil será a do jogo, a mais difícil será a tortura, mas a parte mais sutil será o jogo, e a parte mais delicada será antes de ir para a tortura. Por que vai ser mais delicada? Lembre-se que já foi dito algumas vezes no canal aqui sobre você não sair de casa por causa de um sentimento ou exaltação.
Por que isso é dito? O Eterno ele vai falar de uma forma mais esclarecida para quem ainda não entendeu nessa compreensão fácil, de que aquele a quem você obedece, desse você se torna servo. Se por acaso você está assistindo todos os vídeos aqui e já entendeu, e o demônio, ele começa a gerar um sentimento de você de exaltação, de que você já está pronto, e você sai, automaticamente que você obedece esse pensamento, desejo, sentimento e vontade, você já está obedecendo o demônio. Você já se tornou servo dele. E por você se tornar servo do demônio, a condenação já veio para você. Você já obedeceu o demônio. Você errou. Então você vê a sutileza do demônio nisso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira do Altíssimo sobre ele permanece. Então aqui entra mais uma vez sobre aquilo que já foi dito. Crer não é simplesmente falar eu acredito, mas crer é ter obras. Aquele que crê no Filho, aquele que obedece o Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não obedece o Filho, não verá a vida. Mas a ira do Eterno sobre eles permanece. O Eterno está irado com você? Não. A ira que é os demônios. Então está falando que os demônios permanecem sobre aquela pessoa. Que os demônios não vieram a existir sozinho. Como assim, o Eterno criou os demônios então? Não. O Eterno não criou os demônios. Na verdade, antes deles serem demônios, eles eram anjos. Mas aconteceu uma rebelião no céu, onde essas criaturas se tornaram esses demônios diabólicos. E você que está aí, depois do arrebatamento, significa que você também era anjo. Mas a diferença é que você se arrependeu da rebelião. E o demônio tem raiva de você, porque ele sabe que para você existe perdão. Quantas vezes você erra e mesmo assim não morre? Então o demônio ele fica irado com isso. E agora, depois do arrebatamento, se nem depois de tudo isso você se arrepender, os demônios vão ir para cima de você e vão te matar. E por fim, a sua morada vai ser com os demônios.